Olá, tudo bem? Meu nome é Edmar Santos, eu sou médico, cardiologista. É um prazer estar falando com você mais uma vez. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu já comigo e aconteceu com todos os cardiologistas que eu conheço até hoje. Só não aconteceu com aqueles que não contam totalmente a verdade. A história é o seguinte: uma paciente uma vez procurou aqui o consultório, ela e o marido, para fazer um check-up. E foi feito o check-up, foi feito um teste ergométrico, foi feito exames de sangue, colesterol, glicemia, enfim, todos aqueles marcadores habituais, sódio, potássio, ureia, creatinina. E eu estratifiquei o risco, avaliei essa paciente, cujo nome hipotético é Helena, ela e o marido era corredor, né? Eles faziam maratona, os dois, era um casal bastante unido, e ela também corria bastante, né? E viajavam pelo interior todo, fazendo corridas, né? Tinha esse hobby, né? Esse senhor era engenheiro e ela era dona de casa. E passado lá em torno de 10 meses, 11 meses, essa senhora teve um infarto do miocárdio, um infarto agudo, com um supradesnivelamento ST, foi a um hospital grande aqui em São Paulo, tentaram fazer a desobstrução, né? Uma angioplastia primária, que é o nome que se dá para isso, e não lograram êxito, não foi possível a localização onde estava situada aquela placa. O médico hemodinamicista não conseguiu resgatar e restabelecer aquele sangue, e ela teve um infarto, ficando com sequelas. Ela era uma paciente triarterial, ela não manifestava sintomas no exame clínico, normal, não relatava nada, inclusive fazia corridas, né? E ela era uma paciente, na verdade, triarterial, 3 artérias comprometidas. E quando a gente fez a estratificação de risco, ela tinha um risco nos próximos 10 anos de 4%. 4%. Portanto, não eletiva, não era elegível para tratamento com remédios, essa paciente. E aí ela voltou comigo depois, triarterial. A gente indicou cirurgia para ela, essa paciente era necessário naquele momento. Ela tinha lesão de tronco, de coronária esquerda, e ela queria entender, até com um pouco de raiva minha, né? Queria entender por que aquilo havia acontecido, né? Por que aquilo havia acontecido. Isso faz 15 anos, mais ou menos, atrás. Poxa vida, como é que o senhor não descobriu isso que eu tinha, né? E na verdade é um dos grandes problemas da cardiologia que eu tenho trabalhado desde então. Assim, por quê? Porque a estratificação do risco cardiovascular, feita como nos moldes que fazemos hoje, ela permite isso que ocorra com certa frequência. Por quê? Porque isso que eu usei, nesse caso, o score de Framingham, que leva em consideração essas variáveis, ele tem uma acurácia de aproximadamente 65%. A acurácia é verdadeira, 65%, 68%. Ou seja, ele vai acertar quem tem aquele risco de infarto, morte, em 65% e irá errar em 35%. Então estamos falando que para cada 10 pessoas, 3,5 irá errar, irá ser impreciso. Portanto, a resposta que não agrada a esta paciente é: poxa vida, você tinha um baixo risco e, portanto, a medida foi de manutenção. Mas convenhamos, isso, do ponto de vista da medicina baseada em evidências, ela é adequada, porque para grandes populações, em estudos epidemiológicos, isso se sustenta.
Porém, para a pessoa que está à sua frente, ela não quer saber se o resto do mundo ocorre isso, ela quer salvar a vida dela, afinal de contas, o objetivo que ela procurou a consulta é essa, que ela não quer morrer, né? Não quer passar por uma insuficiência cardíaca, cujo prognóstico é horrível, 50% morrem em 5 anos, não quer passar por um sofrimento de precisar dormir sentado porque não aguenta de falta de ar, porque é isso que ocorre com essas pessoas muitas vezes. Então, neste modelo atual, é muito possível ter esse tipo de falha. E não adianta falar que não é, porque é sim. Então, são feitos estudos e sugere-se a adição dos agravantes de risco, né? Dos agravantes de risco, no qual o mais forte deles, o que mais consegue reclassificar os pacientes, é o score de cálcio coronariano, né? Feito pela tomografia, pela angiotomografia das artérias coronárias, que melhor reclassifica. Outros reclassificam também como placas incarótidas e também índice tornozelo braquial. Mas o que reclassifica melhor, sem dúvida alguma, é o score de cálcio coronariano para a doença arterial coronariana. Contudo, a maior parte dos planos de saúde no Brasil, ou quer dizer, na sua íntegra, apesar das diretrizes recomendarem, apesar disso, de já estar disponível, os planos de saúde não cobrem isso. E, portanto, ou você faz de uma forma particular isso, ou você vai contar com essa variável aí dos 35%. Não tem por onde escapar, né? Você pode até fazer ultrassom de carótidas, ele não é tão bom quanto o score de cálcio, mas ajuda. Inclusive, já citei para vocês um estudo muito interessante, que aliás vou levar ele como base para uma aula que eu vou dar no interior de São Paulo, para a SOCESP. Agradeço o convite do pessoal para dar essa aula sobre inflamação, disfunção endotelial e doença cardiovascular. O que podemos fazer em termos práticos para minimizar o risco cardiovascular, diminuindo esse risco residual após a avaliação pelo score de Framingham, para que casos como esse que eu citei não continuem ocorrendo, né? Porque as pessoas buscam o médico exatamente para fugir do óbvio, para fazer esse algo mais. Agora, se a gente se guiar única e tão somente por diretrizes e fazer o mínimo, teremos o resultado que eu tive naquela época e que, a partir dessa data, mudei minha conduta, né? Então, hoje, eu, infelizmente, promovo um custo maior por conta de eliminar esses 35%, que julgo que isso é fundamental, porque as evidências, uma coisa, estudo epidemiológico, o quanto o governo vai gastar de dinheiro em prevenção é uma coisa, outra coisa é o paciente à sua frente, e ele merece mais, tá certo? Um grande abraço, continuo de olho em você, tchau!